Olá, amigas e amigos do nosso canal Despertando com Benjamin Lima. Agora são por volta de 8 horas da noite, domingo, dia 2 de agosto de 2020. E como você tem percebido aí, o cenário está um pouquinho diferente, porque estou gravando esse vídeo daqui de casa. Durante o dia nós gravamos alguns vídeos e pela parte da manhã tá um cenário bem bacana, mas infelizmente não ficou muito legal a questão da imagem. Aí durante a tarde eu tive uma alergia muito forte, tomei remédio antialérgico, dá sono, acabei dormindo e quando eu levantei o dia já tinha ido, né? A luz do dia já tinha sido. E eu fiquei aqui remoendo essa angústia porque tentamos várias vezes e não conseguimos o resultado que queríamos e isso gerou em mim uma angústia e eu fiquei aqui remoendo, né? Remoendo dentro de mim porque de não ter conseguido aquilo que eu me propus a fazer, até um compromisso contigo também. E cheguei à seguinte conclusão. Muitas das vezes nós encontramos dificuldades e não conseguimos realizar algo. E a primeira coisa que nós fazemos é achar um culpado. Um culpado pelos nossos insucessos. Às vezes culpamos o lugar onde nós estamos, culpamos a nossa família, mamãe, papai, culpamos o governo, culpamos a sociedade, a economia, a crise mundial, enfim, o que não faltam são personagens para podermos colocar a culpa do nosso insucesso. E um dos mais famosos personagens é o famosão diabo, né? O diabão, culpa do diabo, que eu não consegui realizar isso, culpa do inimigo, que eu não consegui realizar aquilo. Mas veja bem, meus amados e minhas amadas, queridas em Cristo Jesus, o estudo aprofundado da natureza divina, da sua obra, da sua criação, ela nos aponta que o universo é dual, que a dualidade está em tudo. Olhamos para o Sol, temos o Sol de dia, temos a Lua e as estrelas à noite, temos a luz e a escuridão, temos o masculino e o feminino, o alto e o baixo, o frio e o calor. Isso se chama-se o quê? Dualidade. Em tudo que nós temos, a começar pela cadeia do nosso DNA, ali são duas perninhas, né? Envoltas, tudo em par, né? Então a dualidade está em tudo. E essa questão tão fundamental, tão importante na nossa sociedade, né? Entre o bem e o mal, isso também faz parte da dualidade. Isso faz parte do propósito de Deus. Porque veja bem, o que seria a verdade se não fosse a mentira? O que seria da noite se não fosse o dia? O que seria a água se não fosse a sede? Então, uma coisa faz paralelo à outra. O que seria do amor se não fosse o ódio? Uma coisa contrapõe a outra para que possamos perceber, fazer a simetria, a coerência, entender o que é bom para mim, o que é bom para você. Então veja bem, em dias de adversidade, em dias em que nada dá certo nas nossas vidas, o que está por trás disso? O que eu consigo enxergar e entender com isso? Veja bem, a nossa mente, ela funciona da seguinte maneira. Nós temos a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente, né? Os cientistas dizem que nós usamos apenas
10% ou 2% da nossa capacidade mental que se encontra no nosso consciente. O restante está no subconsciente. O poder maior está no subconsciente. Ou seja, nós temos o lado masculino e o lado feminino. O lado masculino do ser humano, de Deus, representa a sua ideia racional, a sua ideia primordial, a sua ideia lógica, coerente. Porém, precisa-se, para toda ideia, para que tudo venha a existir, precisa de um lado receptor, um lado feminino, um lado criativo, um lado emocional. Então, quando se tem a ideia original e quando se tem, do outro lado, o sentimento, você tem o seu resultado final, que é a criação da realidade. É aquilo que a Bíblia diz: eis que um menino vos nasceu e um filho se vos deu. Seu nome se chamará Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, o teu Salvador, Jesus. A ideia, o resultado final do teu pensamento. Para Ana, um filho. Para Davi, a derrota de Golias. Para Moisés, o mar que se abriu. Para Salomão, uma mente sábia. Então, todos nós temos algo que irá nos salvar. Se eu estou doente, o meu Salvador é a cura. Se eu estou perdido, o meu Salvador é o mapa. Se eu estou financeiramente falido, o meu Salvador é a prosperidade. Então, para que isso venha a acontecer, para que isso se colapsa, para que haja o colapso da fusão de onda, né, que é a física quântica nos dá esse nome, trazer da quarta dimensão para a terceira dimensão, para que isso aconteça aqui, precisa-se passar por uma etapa. E durante essa etapa, veja bem, onde nós estamos chegando, para que clareie o teu entendimento e você entenda que tudo faz parte, que não existe nada fora do seu lugar. Existe um momento da tribulação, aonde entra o diabo, a velha natureza, o velho homem, a carne. A grande guerra, onde a Bíblia nos diz, né? Entre a carne e o espírito. O espírito puxando para um lado e a carne puxando para o outro. A carne, o diabo, a dúvida, a insegurança, o medo, ela vai sempre trazer-nos para o ponto de origem. Sempre nos colocar ali presos, amarrados, subjugados pelo entendimento corrompido, por uma mente rasa, fria, materialista. Enquanto o nosso lado espiritual sempre vai representar a mente de Cristo, a capacidade de criar a nossa realidade, a capacidade de trazermos à existência aquilo que ainda não existe. Como nos diz a Bíblia, Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, para chegarmos à conclusão final, do resultado final onde nós esperamos, nós precisamos o quê? Resistir ao diabo. É o que diz a Bíblia. Resistir à dúvida, resistir ao medo, resistir a tudo o que o nosso velho homem traz para a nossa realidade, para tentar impedirmos de prosseguir na nossa jornada. Então, esse é o papel do nosso velho homem. Esse é o papel do diabo em nós. Esse é o papel da nossa velha natureza, se opor à nova natureza, para que a nova natureza não tome lugar, não ganhe espaço nas nossas vidas. Então, nada mais justo com você e comigo de falarmos sobre esse assunto. Dado uma vez que durante o dia tentamos e não conseguimos finalizar esse vídeo.
Dado uma vez que aonde veio a frustração, a dúvida, e eu precisava falar algo dentro daquilo que nós estamos vivendo. Então essa é a nossa vida, essa é a nossa verdade, a nossa realidade. É aquilo que pode se constatar. Então todas as vezes que você se colocar diante de uma situação onde você tentar e não conseguir, persista. Vá até o final, não dê ouvidos a situações aparentes que surgem no teu caminho. Não dê ouvidos àquela voz que diz: você não pode, você não consegue, você não vai chegar lá. Muitas das vezes essa voz, ela vem disfarçada de uma pessoa que você gosta, de uma pessoa que você respeita, de uma pessoa que você admira. Às vezes essa pessoa fala: você não vai conseguir, isso não é para você, desiste disso. Essa pessoa não tem nada contra você. Na verdade, essa pessoa é uma voz do teu subconsciente que se materializou. Não tem nada, não se trata dela, se trata apenas de você. E como você vai lidar com isso é o que vai definir o resultado final. Onde ou você, como diz o Edir Macedo, ou você sobe ou você desce. Ou dá ou racha, meu amigo. Ou Deus é ou não é. Ou a coisa acontece ou não acontece. Mas isso vai acontecer do quê? Da tua postura e do teu entendimento. Se você perseverar até o fim, nos diz a Bíblia, será salvo. Agora, se você não perseverar com o teu entendimento fixo, na verdade que é eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, você vai perecer. Simples assim. Então, meus amados, minhas amadas, minhas queridas, minhas amigas, essa é a palavra, essa é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês nessa noite fria e abençoada de domingo, do dia 2 de agosto de 2020. Um forte abraço fraternal, meu, da minha esposa, da minha família. Somos um. Um forte abraço.